Você já sentiu a dor de ser ignorado ao falar, de não ser ouvido para dar o seu melhor e de ser tratado como nada? No mundo de hoje, poucas coisas doem mais do que a indiferença. Mas aqui está a verdade brutal. Ninguém respeita quem implora por atenção. Se você quer virar este jogo, precisa aprender o poder do silêncio. Não um veneno da fraqueza, mas da força. Um veneno que sufoca a arrogância dos outros, que se transforma em arrependimento, que faz com que aqueles que o ignoraram percebam tarde demais o valor que perderam. Se você quer dominar essa arte, o canal Princípios Estoicos é seu guia definitivo. Neste vídeo, vou mostrar a você 7 atitudes silenciosas baseadas no estoicismo que não apenas abalarão aqueles que o desprezam, mas também redefinirão a maneira como você vê a si mesmo. Nada de vingança vazia, nada de implorar por reconhecimento. Aqui você aprenderá a se tornar impossível de ignorar. Não pelo que você diz, mas pelo que você se torna. Isso é o que exploramos profundamente no canal Princípios Estoicos. Se você está cansado de ser tratado como uma opção, assista até o fim. Em 30 minutos, você entenderá que a verdadeira resposta para aqueles que o desprezam é se tornar impossível de alcançar e fazê-los ficarem sem chão. Vamos começar. Número 1. Efeito fantasma. Corte todos os laços e desapareça sem olhar para trás. O efeito fantasma não é apenas sobre cortar laços. É um ato de autovalorização, de libertação. É o momento em que você decide desaparecer da cena da sua vida e se retirar do teatro, onde te colocaram como um extra. Você se retira, mas não passivamente. Não, não é isso. Você se retira com a força de quem finalmente entende o seu valor, que, ao fazer isso, cria um espaço para a sua própria transformação. Você se liberta das correntes invisíveis que o prendem a um passado de desrespeito e decepção. Você desaparece sem olhar para trás, porque agora você sabe que a única direção que importa é para frente. Para mergulhar nessa transformação, siga o canal Princípios Estoicos. Imagine por um momento como seria viver sem carregar as expectativas de quem nunca acreditou em você. Imagine estar livre da dor de ouvir palavras que tentam minar a sua força. Imagine se afastar daqueles que o observam com desdém, esperando que você se afaste da sua própria verdade. O efeito fantasma é sobre isso. É sobre finalmente entender que o peso do que não pertence a você não precisa mais ser carregado por você. Agora, pense comigo. Se você deixar aqueles que o desprezam na sua vida, eles ficarão sem chão. Não é um sentimento de perder algo, é um sentimento de ser arrancado daquilo que você pensava ser a sua realidade. Eles o deixam incomodado, sem apoio, sem estrutura, sem valor. Aquelas palavras, aqueles olhares, aquelas atitudes que tentam desvalorizá-lo fazem você acreditar que não tem mais um lugar no mundo. E por muito tempo você acreditou nisso. Você se apega a esses laços na esperança de que um dia as coisas melhorem. Mas você sabe o que acontece? Eles não querem que você cresça, porque o seu crescimento representa a dor da sua ausência na vida deles. Eles não sabem que, ao desprezá-lo, forçam você a encontrar a sua verdadeira força. E é aí que o efeito fantasma acontece. Você desaparece não porque tem medo, mas porque tem coragem. Você tem a coragem de deixar para trás o que nunca teve valor. Você tem a coragem de se afastar daqueles que preferem ver do pequeno. E ao fazer isso, você se encontra, você se reconecta com a pessoa que você realmente é. Sem os laços que outros tentaram colocar em seus ombros, você encontra o seu próprio chão firme, onde não há espaço para aqueles que não o respeitam. O efeito fantasma não é fugir da dor, é enfrentar a dor da perda e transformá-la em algo poderoso. Você não está apenas se afastando dos outros, você está se afastando da versão de si mesmo que permitiu ser destruída pelas opiniões de quem não conhecia o seu valor. Você não precisa da validação de quem não o respeita. Quando você corta esses laços, você coloca a si mesmo em primeiro lugar.
Não com medo de desaparecer para os outros, porque agora você sabe que está aparecendo para si mesmo pela primeira vez. E não olhe para trás. Não deixe a dor, o arrependimento ou a culpa puxá-lo de volta. Olhar para trás é uma ilusão, uma tentativa de trazer de volta o que você sabe que precisa ser deixado para trás, porque cada passo que você dá em direção à sua liberdade o fortalece. Olhar para trás só alimenta a ilusão de que algo lá ainda é relevante para quem você está se tornando. Aquilo que ficou para trás não é o que importa agora. É o que está à sua frente, no caminho da sua evolução, na jornada da sua paz interior. Você que foi desprezado, que foi negligenciado, agora tem o poder de escolher quem ficará ao seu lado. E acredite, quando você se liberta do peso daqueles que não o respeitam, você começa a atrair tudo o que está alinhado com o seu verdadeiro eu. Aqueles que o deixaram sem chão perceberão com o tempo que, ao desprezá-lo, eles afundaram na própria falta de visão, na própria incapacidade de reconhecer a grandeza em você. Não se trata de vingança nem de raiva. É sobre algo muito maior. É sobre o poder da autossuficiência, da autoconfiança, da autoapreciação. É sobre entender que ao cortar todos os laços você não está perdendo nada, você está ganhando tudo. Quando você desaparece, você renasce mais forte, mais completo, mais você. E a única coisa que você deve deixar para trás é o que nunca foi seu, o que nunca fez bem a você, o que nunca lhe deu uma chance de crescer. Desapareça sem olhar para trás. Deixe aqueles que o desprezam sem chão, pois é exatamente o que eles merecem, a realização de que você nunca precisou deles para ser grande. E o melhor de tudo, agora você pode caminhar de cabeça erguida, sabendo que a sua verdadeira jornada está apenas começando. Uma jornada que você não precisa fazer sozinho. Acompanhe o meu canal Princípios Históricos. Número 2. Torne-se compreensível, mas impossível de esquecer. A sua verdadeira força não está em estar presente o tempo todo, mas em saber estar ausente de uma forma tão sutil e estratégica que aqueles que o desprezam não têm outra alternativa senão confrontar a sua falta. Mesmo quando você se afasta com dignidade, sem palavras vazias ou gestos dramáticos, você cria um vazio que ecoa, reverbera e faz o outro se perguntar: onde foi que eu perdi o respeito por essa pessoa? Essa ausência, neste caso, torna-se uma forma de resposta. Não se trata de vingança ou ódio, é sobre se retirar de uma situação que não o honra. Ao se afastar, você não se rebaixa, pelo contrário, você se eleva. Porque, diferente daqueles que o desprezam, você sabe que não depende de ninguém para se sentir completo. A sua essência é quem você é, e não como os outros veem e tratam você. Imagine a cena. Você em silêncio, retirando-se de lugares, de conversas, de ciclos que não o alimentam, e aqueles que o desprezam, esperando que você implore por atenção, se veem diante de algo que não entendem. Eles não sabem como reagir a essa sua escolha, porque eles esperavam que você se dobrasse, que buscasse aprovação, que se abalasse com a indiferença. Mas você desaparece, e isso é mais forte do que qualquer palavra. A ausência de que falamos aqui não é um vazio de indiferença, mas um espaço de autocuidado e respeito. Não se trata de fazer drama, é sobre se retirar do palco que não é seu e, ao fazer isso, aqueles que o desprezam sentem o impacto. Eles são confrontados pela sua paz interior, pela sua capacidade de seguir em frente sem precisar do reconhecimento deles. E essa é a grande transformação. Quando você começa a ser um reflexo da sua própria verdade, a sua ausência torna-se mais profunda do que qualquer presença forçada. É como o sol que brilha, mesmo quando não está visível. Você se torna presente na sua ausência, pois a sua luz nunca desaparece. Assim, ao se afastar daqueles que não o respeitam, você se torna a lembrança constante de que, mesmo sem estar lá, ilumina e marca. Você não precisa se fazer pequeno para alguém notá-lo. Quando você escolhe a sua paz, a sua ausência sem raiva ou ressentimento, é a atitude que mais pode abalar aqueles que o desprezam.
Eles se encontrarão sem chão, sem saber como lidar com a sua força silenciosa. Isso, meus amigos, é onde o verdadeiro poder reside, na sua capacidade de ser grande sem precisar ser visto, de ser inesquecível sem precisar forçar a presença. Quer desenvolver essa capacidade? Inscreva-se no meu canal Princípios Estoicos. Número 3. A melhor resposta é ser feliz sem precisar provar nada. A melhor resposta para quem critica, julga ou tenta diminuir você é simplesmente ser feliz sem ter que provar nada. Parece simples, mas é um dos maiores desafios que podemos enfrentar na vida. A sociedade constantemente nos impõe padrões, expectativas e uma série de normas que nos dizem como devemos ser, o que devemos fazer e até como devemos sentir para sermos aceitos. Mas a verdadeira liberdade e poder vem do momento em que você se liberta dessa pressão e entende que a sua felicidade não precisa de um certificado externo. Ela é sua, sem necessidade de justificação. Ser feliz sem ter que provar nada é, antes de tudo, um ato de coragem. É um ato de renúncia à comparação constante, à necessidade de aprovação, ao medo de ser julgado. Em vez de correr atrás de padrões ou da aceitação dos outros, você decide em seu coração que a sua felicidade é o maior reflexo de quem você realmente é. Isso pode parecer desafiador, especialmente quando o mundo nos diz que devemos estar sempre buscando mais sucesso, mais dinheiro, mais seguidores, mais reconhecimento. Mas, na verdade, a felicidade autêntica vem do simples fato de estar em paz com o que temos, com quem somos e com o que fazemos, sem a pressão de sempre tentar provar algo para alguém. É como uma planta que cresce no jardim. Ela não precisa convencer ninguém da sua beleza, não precisa de aplausos para florescer. Ela simplesmente é, e por ser o que é, sem forçar, acaba se tornando a mais bela do campo. Da mesma forma, quando você se permite ser feliz sem a necessidade de provar algo, você encontra um espaço de paz e autenticidade que irradia para fora. Isso é o mais bonito. Quando você é genuíno e feliz por ser quem é, sem máscaras ou camuflagens, você automaticamente inspira os outros a fazerem o mesmo. A sua felicidade não precisa de justificativa. É uma escolha interna, e essa escolha faz toda a diferença. Isto, claro, não significa ignorar críticas ou julgamentos, mas quando você se torna alto o suficiente na sua felicidade, essas críticas perdem o poder, elas não têm mais efeito sobre você, porque você sabe que a sua verdade não está nas palavras dos outros, mas na sua própria essência. E é aí que acontece o esclarecimento. Quando você está em paz consigo mesmo, a sua presença começa a transmitir uma força silenciosa. As pessoas começam a perceber que você não está competindo, não está correndo atrás de validação. Você está simplesmente vivendo, sendo. E isso é algo que as palavras e ações dos outros não podem tirar de você. Ser feliz sem ter que provar nada é também uma forma de libertação emocional. Quantas vezes nos pegamos tentando provar o nosso valor para os outros, buscando aceitação, justificando nossas escolhas? Esse peso, esse fardo pode nos deixar exaustos. Mas quando você decide que a sua felicidade não precisa de um ok externo, você liberta o controle sobre a sua própria vida. Você começa a fazer escolhas que refletem quem você realmente é, e não quem os outros esperam que você seja. A felicidade genuína é aquela que não depende de status, fama ou reconhecimento. Ela está na paz interior, na capacidade de olhar para a sua jornada e ter orgulho do que conquistou. Independentemente da opinião alheia, ela está em se apaixonar pelas pequenas coisas da vida, como um sorriso sincero, o calor do sol, um momento de reflexão ou até mesmo uma pausa para respirar. Quando você se entrega a essa forma de felicidade, você para de viver para os outros e começa a viver para si mesmo, para o seu próprio bem-estar.
E isso é mais do que suficiente. Esta é a verdadeira resposta que vem do fundo da alma. Viver com a tranquilidade de que você não precisa de aprovação para ser feliz. A sua felicidade é a forma mais pura de expressão do seu ser, e isso por si só é mais do que suficiente. Quando você se torna um reflexo disso, é impossível não deixar uma marca no mundo. Porque uma pessoa que é feliz por ser quem é, vive com autenticidade e paz e inspira todos ao seu redor a fazerem o mesmo. E isso, de fato, é a melhor resposta que você pode dar ao mundo. Seja você, seja feliz e não tenha que provar nada. No canal Princípios Estoicos, mostramos como. Número 4. A sua ascensão. Construa uma vida que faça você se sentir completo. A ascensão de uma pessoa não é medida pelos títulos que você conquista, pelas riquezas que acumula ou pelas crenças que exibe. A sua verdadeira ascensão é aquela que acontece internamente, no fundo da sua alma, quando você constrói uma vida que realmente ressoa com o que há de mais genuíno em você. É uma ascensão que não precisa ser vista por ninguém, porque é sentida profundamente dentro de você. É a sensação de se tornar a melhor versão de si mesmo, não em comparação com os outros, mas em sintonia com seu próprio ser. Construir uma vida que faça você se sentir completo é o maior presente que você pode se dar. Às vezes, nos permitimos ser consumidos pelas expectativas externas de pais, amigos, sociedade sobre como devemos viver. A ideia de sucesso é frequentemente ditada por parâmetros que não têm nada a ver com o que realmente importa para nós. Mas a verdadeira ascensão ocorre quando você assume as rédeas da sua própria vida, decide o que faz sentido para você e constrói um caminho que faz você se sentir completo. Esta construção começa com a consciência de quem você é e do que você quer, sem o peso das comparações ou normas sociais. Quantas vezes você já se sentiu perdido tentando se encaixar em moldes que não eram seus? Essa pressão externa pode ser sufocante, mas quando você começa a ouvir a sua própria voz, você começa a entender que não existe um caminho único para todos. O seu caminho é único porque você é único. E à medida que segue esse caminho, você se aproxima de uma vida que o preenche, o realiza e faz você sentir que está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Sentir-se completo não é sobre chegar a um fim, mas sobre o processo de se tornar. É sobre cada pequeno passo dado em direção ao que faz você brilhar por dentro. Pode ser o cultivo de relacionamentos que o elevam, o aprimoramento de habilidades que você ama, ou simplesmente o ato de cuidar de si mesmo com mais carinho e atenção. Não se trata de buscar uma perfeição inatingível, mas de viver de uma forma alinhada com seus valores, paixões e propósitos. A ascensão também envolve deixar para trás o que não é mais útil. Às vezes é necessário liberar crenças limitantes, padrões antigos e relacionamentos que drenam a nossa energia. Esses pesos podem impedi-lo de alcançar o que está à sua frente. E libertar-se deles não é um ato de fraqueza, mas de força. É o reconhecimento de que para alcançar a vida que você merece, você tem que deixar para trás o que o mantém preso. E, ao construir essa vida, você começa a perceber que a verdadeira felicidade está em ser fiel a si mesmo. Quando você vive no seu próprio ritmo, sem a pressão de ser o que os outros esperam, você sente uma satisfação que não pode ser medida por nada externo. Você se torna imune a críticas e comparações, porque a sua própria felicidade vem de dentro. A sua ascensão é silenciosa, mas profunda. Ela não precisa de aprovação porque é uma celebração própria, uma celebração do que você se tornou. Conquistar essa vida plena é um processo contínuo, não há ponto final, porque a verdadeira ascensão é um estado de constante evolução. Cada dia traz uma nova oportunidade de crescimento, aprendizado e conexão com o que faz você se sentir completo. E, ao olhar para trás, você verá que a verdadeira conquista não foi um objetivo ou uma recompensa, mas o caminho que você percorreu para se tornar quem você sempre foi destinado a ser. Construir uma vida que faz você se sentir completo é a verdadeira ascensão. Uma ascensão que acontece sem alarde, mas que irradia a cada passo que você dá.
É sobre fazer escolhas que o alimentam, que o aproximam da sua essência mais pura. E no final, você perceberá que isso é o maior sucesso. Uma vida vivida com autenticidade, paz e plenitude, construída do seu jeito, no seu tempo. Construa essa vida com os princípios estoicos. Número 5. Indiferença. Parar de reagir emocionalmente. A indiferença não significa ser insensível ou indiferente ao sofrimento alheio, mas sim aprender a não reagir emocionalmente às situações e às palavras dos outros de forma impulsiva e descontrolada. É um poder silencioso que nasce do autodomínio e da compreensão de que nem tudo requer uma resposta emocional imediata. Quando conseguimos cultivar a indiferença, passamos a viver de forma mais equilibrada e focada, sem sermos levados por emoções momentâneas ou circunstâncias externas. Em um mundo que constantemente nos desafia com críticas, provocações, injustiças e situações que estão além do nosso controle, é fácil nos envolvermos na tempestade emocional que essas situações podem gerar. Mas a indiferença nos ensina a parar e avançar antes de reagir. Não é uma negação dos sentimentos, mas uma forma de não ser escravizado por eles. Quando você escolhe não reagir emocionalmente, você cria uma barreira saudável entre o que você sente e o que você escolhe fazer com esse sentimento. A chave aqui é o controle emocional. Não significa suprimir ou ignorar seus sentimentos, mas reconhecer que você tem o poder de decidir como se relacionar com esses sentimentos. Em vez de responder à raiva com mais raiva ou à dor com mais sofrimento, você aprende a observar suas emoções de um lugar mais objetivo, permitindo que você escolha a melhor maneira de agir. A indiferença não é uma ausência de sentimentos, mas uma presença de consciência. Ela nos permite fazer uma pausa e pensar antes de reagir impulsivamente. Esta prática requer autoconhecimento e autocontrole. Ao entender melhor os seus próprios gatilhos emocionais, você pode se preparar para lidar com eles de forma mais madura. Quando você desgosta de algo ou alguém, a tendência é reagir imediatamente. Mas a indiferença nos desafia a dar um passo atrás, respirar e decidir conscientemente se esse impulso emocional merece ser seguido. Isso nos dá a liberdade de não sermos reféns das nossas reações automáticas, de não nos deixarmos levar pelas pressões externas. A indiferença também está profundamente conectada à compreensão de que nem tudo é pessoal. Muitas vezes, as palavras duras ou atitudes negativas dos outros refletem mais sobre eles do que sobre nós. Quando podemos ver isso, fica mais fácil não reagir emocionalmente. A crítica, por exemplo, pode nos afetar profundamente se acreditarmos que ela define o nosso valor. Mas quando nos libertamos da ideia de que a opinião alheia tem o poder de nos definir, podemos manter a nossa paz interior sem sermos levados por sentimentos de insegurança ou raiva. Além disso, a indiferença nos ajuda a focar no que realmente importa. Quando paramos de reagir a tudo ao nosso redor, começamos a nos concentrar no que é essencial: os nossos próprios objetivos, as nossas paixões, a nossa paz interior. Não se trata de ignorar o mundo ou as pessoas ao nosso redor, mas de não permitir que tudo tenha o poder de nos tirar do centro, de nos distrair do que realmente importa. A indiferença nos dá a clareira necessária para perceber o que merece a nossa energia e o que deve ser deixado de lado. Ser indiferente não significa ser frio ou distante, mas ser capaz de viver de forma equilibrada e focada, sem ser consumido pelas emoções externas. É saber que, apesar dos desafios e dificuldades, você tem o poder de escolher a sua resposta. E isso é libertador. A indiferença nos permite viver mais leves, mais serenos, e nos dá a liberdade de não sermos prisioneiros das expectativas dos outros ou de situações que não podemos controlar. Quando praticamos a indiferença, a nossa paz interior não depende do que os outros dizem ou fazem, mas vem de dentro. Você se torna menos suscetível a ser abalado por críticas ou eventos negativos, porque você aprendeu a reagir com sabedoria em vez de se perder em emoções descontroladas. Você escolhe agir com calma, ponderadamente e de forma equilibrada. Isso não apenas preserva a sua paz,
mas também lhe dão uma força silenciosa que o torna imune às provocações e adversidades da vida. A indiferença não é sobre negar emoções ou ser insensível, mas sobre aprender a não reagir impulsivamente, permitindo que suas ações sejam mais ponderadas e conscientes. Ao cultivar esse estado, você se torna mais forte, mais centrado e mais livre para viver. Uma vida que lhe traz verdadeira paz e equilíbrio. Domine a indiferença estoica com nosso conteúdo. Siga o canal. Número 6. Seja tão confiante que até as críticas não o toquem. Ser tão confiante em você que até as críticas não o toquem é, de certa forma, uma aplicação prática de um dos principais ensinamentos do estoicismo, o controle das nossas reações. De acordo com filósofos estoicos como Epicteto e Sêneca, não podemos controlar o que os outros pensam ou dizem sobre nós, mas podemos controlar como reagimos a essas situações. O estoicismo nos ensina que o verdadeiro poder reside na nossa capacidade de manter a calma e a dignidade, independentemente das circunstâncias externas. No cerne do estoicismo está a ideia de que a nossa paz interior não deve depender de fatores externos, como a opinião alheia ou as críticas que recebemos. Para os estoicos, o que realmente importam são as nossas próprias atitudes e escolhas. Como Epicteto disse, não são as coisas que acontecem conosco que nos perturbam, mas a nossa opinião sobre elas. Ou seja, é a nossa percepção da crítica que pode nos machucar, e não a crítica em si. Quando você se torna autoconfiante dentro dos princípios estoicos, você percebe que não importa quanta crítica possa surgir, ela não tem poder sobre a sua paz. Afinal, você já entendeu que a aprovação ou desaprovação dos outros não define o seu valor. O estoicismo nos ensina que, em vez de gastar energia tentando agradar ou defender a nossa imagem, devemos nos concentrar no que está ao nosso alcance, as nossas próprias virtudes e ações. Ao cultivar o autocontrole, podemos manter a serenidade diante de qualquer julgamento externo. Outra prática fundamental do estoicismo, que nos ajuda a sermos imunes às críticas, é a indiferença saudável. Os estoicos nos ensinam a distinguir o que está em nossas mãos, nossas ações, pensamentos e atitudes, e o que está além do nosso controle, a opinião alheia, eventos, críticas. As críticas, por mais prolongadas que sejam, estão além do nosso controle. Portanto, ao reconhecer isso, podemos nos libertar da necessidade de reagir emocionalmente, entendendo que a única coisa que podemos controlar é a nossa resposta. Além disso, a prática da reflexão diária, que é um pilar no estoicismo, também é fundamental para construir essa segurança interior. Sêneca, por exemplo, nos aconselha a refletir sobre nossas ações e emoções todos os dias, para que possamos aprender a reagir com sabedoria e equilíbrio. Ao fazer isso, você adquire um senso de autoconfiança que se torna cada vez mais resistente a atitudes externas. Você sabe que, no final, o que importa não são as palavras dos outros, mas a sua capacidade de manter a integridade e a calma. Outro ponto importante no estoicismo é a aceitação das imperfeições humanas, tanto as nossas quanto as dos outros. A crítica muitas vezes vem de pessoas que também estão lidando com as suas próprias inseguranças ou limitações. Ao entender isso, você se torna mais compassivo, não apenas consigo mesmo, mas também com os outros. A crítica, então, deixa de ser algo pessoal e se torna apenas uma expressão das dificuldades e frustrações do outro. Você percebe que não há necessidade de reagir com raiva ou frustração, mas de manter a sua paz interior. A verdadeira segurança, de acordo com os estoicos, vem da virtude. Quando nos concentramos em ser pessoas melhores, justas, corajosas e sábias, as críticas externas perdem o seu poder. Isso porque a nossa validação vem de dentro e não da aprovação dos outros.
Os estoicos acreditavam que a virtude era o único bem verdadeiro e que era suficiente para garantir a verdadeira felicidade. Quando você age de acordo com a sua virtude, você pode enfrentar qualquer julgamento ou crítica de cabeça erguida, porque você sabe que está agindo de acordo com os mais altos padrões morais. Em resumo, ser tão confiante que até as críticas não o toquem é um reflexo direto do estoicismo. Ao praticar a indiferença saudável, refletir sobre nossas ações, cultivar a virtude e focar no que está realmente sob nosso controle, desenvolvemos uma força interior que nos torna imunes a ataques externos. Ao adotar essa filosofia, nos libertamos da escravidão das opiniões alheias e nos tornamos, de fato, mestres das nossas próprias emoções e reações. Como um verdadeiro estoico, você entende que a paz vem de dentro e que, ao manter a sua integridade, você não tem que provar nada para ninguém. Junte-se à nossa comunidade no Princípios Estoicos para aprofundar essa prática. Número 7. Acorde o seu potencial e esqueça. Quantas vezes você deixou algo para trás porque estava preocupado com o que os outros iriam pensar? Quantas vezes você conteve o seu próprio crescimento por medo de julgamentos, críticas ou comparações? Chega uma hora em que você tem que fazer uma escolha: continuar vivendo na sombra das expectativas alheias ou acordar o seu verdadeiro potencial e seguir o seu próprio caminho. A verdade é que ninguém vai viver a sua vida por você. Ninguém sente a sua dor, enfrenta as suas batalhas ou sonha os seus sonhos com a mesma intensidade que você. Então, por que dá tanto poder à opinião dos outros? Esqueça aqueles que nunca o incentivaram, esqueça aqueles que sempre duvidaram da sua capacidade, esqueça aqueles que só aparecem para criticar, mas nunca para apoiar. O seu foco deve estar em você, no que você pode construir, no que você pode se tornar. Acordar o seu potencial exige coragem. Significa se livrar dos grilhões do passado, dos nãos que colocaram em você e das histórias que contaram sobre quem você é. Significa parar de buscar validação externa e começar a confiar no que você sabe que pode realizar. Pense nos grandes nomes do estoicismo. Zenão, por exemplo, sofreu um naufrágio e perdeu tudo antes de encontrar a sua verdadeira vocação na filosofia. Se ele tivesse ouvido o desespero ou as pessoas que diziam que a sua vida tinha acabado, ele nunca teria fundado a escola estoica. Sêneca foi injustamente exilado e poderia ter se entregado ao ressentimento, mas ele escolheu transformar o seu sofrimento em sabedoria. Epicteto nasceu escravizado e viveu sob as ordens de um senhor cruel, mas nunca deixou que isso definisse a sua mente ou alma. Marco Aurélio enfrentou guerras, pragas e traições, mas permaneceu firme, guiado pela razão e pela virtude. Nenhum deles permitiu ser limitado pelas opiniões alheias. Nenhum deles permitiu que o ceticismo dos outros ou as dificuldades do mundo os impedissem de avançar. Eles entenderam que a única voz que realmente importa é a da sua própria consciência. E você pode fazer o mesmo. No momento em que você decide confiar em si mesmo e agir, algo incrível acontece. As críticas perdem o peso, os olhares de desdém não importam mais e as palavras de incredulidade se tornam apenas ruído de fundo. Porque, assim como os grandes filósofos estoicos, você terá entendido que a única provação que realmente faz diferença é a sua. Acorde. Cresça, evolua e deixe que aqueles que duvidaram fiquem para trás, presos no que eles sempre foram. Enquanto você avança para se tornar quem você nasceu para ser. No final do dia, quando aprendemos as lições do estoicismo, percebemos que a melhor maneira de lidar com aqueles que nos desprezam é simplesmente sermos fiéis a quem somos e à nossa própria paz. À medida que abraçamos essas 7 atitudes, como a indiferença às críticas vazias, a verdadeira confiança em nossas escolhas e a compreensão de que não precisamos provar nada para ninguém, nos tornamos imunes ao peso do julgamento alheio. Essas atitudes, mais do que qualquer palavra ou gesto, deixam aqueles que tentam nos derrubar sem chão, porque eles não podem mexer naquilo que já é sólido dentro de nós. O poder real está em ser feliz por nós mesmos, em ser autêntico, sem a necessidade de aprovação. Quando vivemos dessa forma, a opinião dos outros perde a sua força e nos tornamos mais livres, mais fortes e, acima de tudo, mais em paz. Se você foi tocado por estas reflexões, eu o convido a fazer uma escolha agora.
Comece a aplicar essas atitudes no seu dia a dia e veja como você pode se tornar mais forte, mais imune ao que os outros pensam. O canal Princípios Estoicos está aqui para ser o seu companheiro diário nessa jornada transformadora. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Princípios Estoicos para não perder mais conteúdos como este. E deixe o seu comentário abaixo ou apenas escreva estoico até o fim. Eu quero saber como essas ideias ressoaram com você e qual atitude você vai começar a praticar. Gratidão pelo apoio. Até o próximo vídeo no Princípios Estoicos.